Né? A hora que quiser. Olha, a Constituição de 1988, como vocês sabem, nasceu de um movimento político institucional que se rebelava contra o regime de concentração de poderes em torno da União. Houve instantes de uma concentração tão grande de poder em torno da União que esta concentração se dava não apenas em torno da União, mas especialmente em torno da figura do presidente da República. Basta relembrar que um ato institucional de número 5 de 1968 dava ao presidente da República a capacidade de cassar mandatos eletivos, de afastar funcionários estáveis, de afastar juízes que têm estabilidade e vitaliciedade, enfim, dava poderes absolutistas para o presidente da República. Foi contra esse estado de coisas, ou seja, um regime autoritário, um verdadeiro regime absolutista, que várias entidades civis fizeram um grande movimento, especialmente a Ordem dos Advogados do Brasil, com vistas a uma constituinte que se instalou em 87 e trabalhou até 5 de outubro de 1988, gerando uma Constituição que foi a síntese, digamos assim, dos anseios populares democráticos, né? Isto até permitiu que o Dr. Ulisses Guimarães chamasse esta Constituição de Constituição Cidadã, porque ela efetivamente foi o retrato do Brasil. Aqui, durante a Constituinte, eu fui deputado constituinte, não é? Foi a minha primeira eleição até para a Câmara Federal. Eu verifiquei os mais variados segmentos sociais presentes aqui na Assembleia Constituinte. Muito bem, este foi um momento, digamos assim, de uma grande evolução constitucional, porque o Brasil adotou uma Constituição extremamente participativa, né? Ela não só expressa por escrito que o Brasil é um Estado democrático de direito, né? Mas nos seus dizeres revela-se exatamente este fato. Basta registrar que a Constituição de 88 foi a primeira Constituição brasileira que estabeleceu uma amálgama, uma mistura da democracia direta com a democracia indireta. Veja que a Constituição Federal estabelece que o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes, portanto democracia direta, ou diretamente, portanto democracia direta, nos termos desta Constituição. Este exercício direto do poder pelo povo se dá, em primeiro lugar, pela possibilidade da iniciativa que o povo tem para propor projetos de lei ao Parlamento, com um certo número de assinaturas de eleitores. Em segundo lugar, com o plebiscito, que é uma consulta prévia que se faz para autorizar a fazer ou deixar de fazer, e o referendo popular, que é uma consulta posterior, não é? Mas sempre uma manifestação direta do povo. Como hipótese de referendo, para deixar bem ilustrado o que eu quero dizer, houve recentemente um referendo sobre a questão do desarmamento, em que o povo disse não ao desarmamento, né? E com isso, o que houvera sido aprovado aqui pelo Congresso Nacional nesse tópico não entrou em vigor, né? Bom, portanto, houve, eu diria, uma grande evolução constitucional naquele instante. Ocorre, entretanto, que a Constituição, ela foi ao detalhe, foi ao pormenor, não é? Ela não é uma Constituição, digamos, principiológica, de princípios, mas é uma Constituição detalhista, pormenorizada. O fato de ser uma Constituição detalhista, pormenorizada, ela reduz a margem discricionária, tanto do poder legislativo, como do poder judiciário, não é? Quer dizer, a capacidade de escolha, de discrição do legislativo e do judiciário fica menor, porque está tudo na Constituição. Então, o legislador ordinário, o legislador infraconstitucional, tem pouca possibilidade de criação legislativa além daquilo que está na Constituição Federal. Primeiro ponto. Segundo ponto, adotou-se um instrumento legislativo entregue ao Executivo, que é a medida provisória, que atrapalha ainda mais a atividade do poder legislativo, não é? Então, diante destes fatos, o que aconteceu ao longo destes 17, 18 anos
de vigência da Constituição. Foi a necessidade, já hoje, de 54 emendas à Constituição. Né? Veja que é um número infindável de emendas, né? O que faz supor que daqui a 15, 20 anos nós vamos ter mais 54 emendas à Constituição Federal. E qual a razão deste emendamento? A razão está em que, na verdade, toda vez que você quer modificar alguma coisa do panorama normativo do país, você tem que modificar o texto constitucional. Né? Bom, a partir daí, começa a surgir muito a tese de uma Assembleia Nacional Constituinte. Alguns querem com os próprios deputados e senadores, outros propõem uma chamada Constituinte Exclusiva, e eu esclareço o que é a Constituinte Exclusiva. É a eleição de membros para uma Assembleia Popular que, tão logo produzido um novo Estado, portanto, a nova Constituição, ela se dissolve. Não é? Eles não continuam como representantes populares. E a outra tese é a tese da revisão constitucional. Não é? E esta tese da revisão constitucional vem ganhando alguma significação aqui no Parlamento, porque, na verdade, a Constituinte, a instalação de uma Assembleia Constituinte, significa o rompimento definitivo com a ordem jurídica constituída. E quando você convoca uma Assembleia Constituinte, você está querendo colocar no lugar do atual Estado um outro Estado, não é? Portanto, há um rompimento com a ordem jurídica constituída. E todo rompimento com a ordem jurídica constituída significa uma instabilidade social, não é? Esta instabilidade social é a negação do direito, porque o direito só existe para que os indivíduos do Estado, os habitantes do Estado, saibam quais são as regras do jogo, não é? Eu contrato alguém, ou eu instalo uma firma, eu sei quais são as regras do jogo. E quanto mais estáveis as regras do jogo, tanto melhor para a estabilidade social. Então, eu digo, uma Assembleia Constituinte acaba por instabilizar a ordem jurídica e a ordem social, porque as pessoas não sabem bem quais serão as novas regras do jogo a ser jogado. Né? Uma revisão constitucional, não. A revisão constitucional, tal como está sendo discutida aqui no Congresso Nacional, ela enseja a alteração apenas de alguns tópicos da Constituição. E, basicamente, são os tópicos referentes à reforma tributária, à reforma política e à organização dos poderes. Não é? Então, com isto, você poderia fazer uma reforma tributária, que até hoje não se conseguiu fazer, uma reformulação do quadro político partidário do país, que você não conseguiu fazer, e uma reorganização dos poderes, quem sabe, instituindo o parlamentarismo no Brasil, que é uma coisa, a meu modo de ver, utilíssima para o atual estágio da vida política nacional. E a proposta que tramita aqui é por uma maioria menor do que a maioria hoje exigida para modificar a Constituição. Para você modificar a Constituição, você precisa de 3/5 dos votos na Câmara e 3/5 dos votos no Senado. Por esta emenda de revisão, você aprova por maioria absoluta. Portanto, uma maioria menor do que a maioria de 3/5. Mas aí vem a pergunta indispensável. Você pode modificar esta cláusula que estabelece uma rigidez constitucional muito acentuada, que é por 3/5 de votos? E eu tenho defendido a tese de que a Constituição tem cláusulas pétreas explícitas e cláusulas pétreas implícitas. As cláusulas pétreas explícitas estão no artigo 60, parágrafo 4, que diz o seguinte: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a federação, a separação de poderes, o voto direto, secreto e universal e com valor igual para todos, e os direitos e garantias individuais. Entretanto, eu tenho observado, estou falando das cláusulas pétreas explícitas, eu tenho observado que muitas e muitas vezes você tem alteração da Federação Brasileira, porque quando se fala em federação, você está falando numa repartição constitucional de competências.
especialmente de competências tributárias. Então, se é inalterável a federação, não poderia alterar o núcleo das competências da União, dos estados e dos municípios. Entretanto, em muitas e muitas ocasiões, por emenda constitucional, se alteraram essas competências. Houve até tributos que saíram da União, foram para o município, etc., ou do município para a União, enfim, alteração do quadro político tributário. E ninguém impugnou a constitucionalidade dessas modificações. O que significa, a meu modo de ver, que o que a doutrina hoje coloca como imodificável é o conteúdo, digamos assim, conceitual da cláusula pétrea explícita. Não é? Veja que a Constituição garante o voto secreto. Portanto, seria uma regra imodificável. Entretanto, aqui no Parlamento hoje se discute a possibilidade do voto aberto nas votações do Parlamento e não do voto secreto. Ora, está se modificando uma cláusula que seria, em tese, pétrea. Mas desde que se garanta o voto secreto, universal, com valor igual para todos, está garantido o núcleo conceitual desta cláusula pétrea explícita. Ora, eu digo, a modificação da Constituição por 3/5 é uma cláusula pétrea implícita. Porque senão você poderia, por exemplo, eliminar esse dispositivo e aprovar tudo por maioria simples. E daí a regra constitucional ficava do tamanho da lei ordinária. Né? Então, qual é a ideia da cláusula pétrea implícita? É de que haja uma dificuldade para aprovação de uma emenda à Constituição. Quando tramitou este projeto pela Comissão de Constituição e Justiça, eu fui o relator desse projeto, eu disse, olha, pode-se reduzir o quórum, desde que se adicione uma dificuldade, e uma dificuldade extrema, que é a do referendo popular. Ou seja, você poderia discutir na Câmara e no Senado, aprovar em cada qual das casas por maioria absoluta, mas isto só entraria em vigor se houvesse um referendo popular. Ou seja, o titular do Poder Constituinte, que é o povo, compareceria à urna, o titular, que é do Poder Constituinte, para dizer que está de acordo com o que foi feito pelo Congresso Nacional. Porque o referendo, diferentemente do plebiscito, ele tem um valor, ele tem um significado autorizativo, valorativo. Portanto, ele examina, ele dá valor, ele avalia aquilo que foi feito para autorizar ou não autorizar. E por que é que eu sustento esta tese, e muitos aqui sustentam? Por causa daquela expressão inicial que eu utilizei. Hoje a Constituição utiliza a chamada democracia direta, quando diz o poder emana do povo, que o exerce diretamente. Então, se o povo exerce diretamente o poder, ele pode dizer qual a modificação constitucional que ele autoriza. Enfim, em outras palavras, como dizia o nosso pranteado jurista Celso Bastos, o poder constituinte está acima do Estado, não é o Estado que está acima do poder constituinte. Então, eu estou dando esse panorama aqui a vocês que me entrevistam, naturalmente vão exibir isto aos nossos alunos lá da Faculdade de Direito de Formosa, né? Para dizer que este é o quadro que nós, no momento, enfrentamos, né? E com isto poderia haver uma certa, digamos, um certo enxugamento do texto constitucional, de maneira a que, sem violar direitos, nós não poderíamos mexer em direitos individuais, não poderíamos mexer em direitos sociais que estão espalhados pelo texto constitucional, foram conquistas da Constituição de 88, né? Nós poderíamos, de alguma maneira, enxugar o texto constitucional. Então, em síntese e finais palavras, não me parece útil, embora se fale muito em nova constituinte, não me parece útil e recomendável uma constituinte, porque eu volto a dizer, ela quebra com a ordem jurídica, né? Mas uma revisão constitucional, que é uma coisa mais suave e que ao mesmo tempo obtém modificações constitucionais, penso que seria útil para o país. E claro que nessa revisão constitucional, como nós iríamos tratar da reorganização dos poderes, nós estaríamos desde logo, se dependesse pelo menos da minha vontade, eliminando a medida provisória, que, como disse, é um malefício para a atividade legislativa do país. Tá bom isso daí? Então, tá bom. Agradecer o deputado, presidente do PMDB, que está
fazendo uma convenção nacional no sábado e propôs nos dar uns espaços nessa agenda conturbada que ele está nessa semana. Agradecer ele em nome dos alunos da Faculdade de Direito, das faculdades IESGO de Formosa, Goiás. Agradecer ao senhor deputado, presidente do PMDB, pela essa oportunidade de falar conosco, com os estudantes de Direito, o senhor que é um grande doutrinador do direito constitucional, e agradecer a oportunidade do senhor expor para nós a sua posição sobre esse assunto. Tá, um grande abraço aos alunos aí da faculdade.